Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento dedicado ao Belo do mês de março de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central.
Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Mashu Sama. Praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo. Peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa. Formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Maria Leonor Pinto de Mesquita. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamui zanagi no mikoto, tsukoshi no himo kano tachi hana no, Odo no ahagi hara ni misogi hara tamao toki ni narimasero harai dono okami tachi moro moro no magago totsumi kegareo Harai tamae kiyome tama tomao sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami ao yorozu kami tachi tomoni ame no fuchi koma no mimi furi Atete kikoshime seto kashikomi momaosu. Uya uya shikuo momiru ni seson kanzeo Osatsu konodo ni amorase tamai komyo nyorai to genji o shinmiro kutokashi gose no mikami to narase tamai te dai sen sanzen Sekai no sando kuo meshi gojoku o kiyome hyako senman oku isai shujo no dainengan komyo joraku ego no jupo sekai o narashimete Go fuju uno kurui nako, fuko kaze edamo narasunaki, miroko no mio o umitamao, moryo mohen no dainjihini, tenmara setsumo matsuroite, Shoaku Jahoa Aratamari Asharyu Jimmoge Datsunashi Shozen Bushin Koto Gotoku Sono Kokoro Zashio Toguru Nari Sansen Somoku Koto Gotoku Mikami no itoku ni nabikaite, kinju chugyo no suema demo, mina sono tokoro o ezaru nashi, masani kore shibi jiso sekai nite, karyo binga wa sora ni mai, Zuyun tenni tanabi keba, banka fukui kuchini konji, shenden yokuro sosori tachi,
Gose no miyakata kasumitsutsu, Ogane no iraka sansanto, Hiniteri eizuko keiwa, Genimo tengo kurakudonari, Gokoku minori te kurani michi, Sunadori utakani amegashita, Ikitoshi keru moro moro no, Eragi nigiwa kwewa, Tsutsura urani michi watari, Kunito no sakai naku, Itogu satachi no nikushimiya, Isakai gotomo yume tokie, Itten shikai o shinabete, Miroko no mite niki itsu sare, Jinji no mimune ni idakaren, Deragahibi no segionimo, Myocho tamai shinkakuo, Ese shime wa tomi sakae, Iwa naga kumu yakuni, Zento kuko o kasane sase, Fukujo kai muryo no dai kudoku, Tare sase tamae mashimase to, Nen jo shinge zaton shu, Kifukurai hai negi maosu. Mirokuo mikami, mamori tamae, Saki hae tamae, Mirokuo mikami mamori tamae, Saki hae tamae. Oshie miyoya nushi no kami, mamori tamae, Saki hae tamae. Oshie miyoya nushi no kami, mamori tamae, Saki hae tamae. Kannagara tamachi aemase, Kannagara tamachi aemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz,
abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Considerações sobre o paraíso terrestre. O paraíso terrestre a que nos costumamos referir é, em termos mais claros, o mundo do belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos, ou seja, a beleza interior. Naturalmente, tanto as suas palavras como o seu comportamento devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual e da sua expansão nasce o belo social, isto é, o relacionamento entre as pessoas torna-se harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas tornam-se ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Numa escala maior, tanto a política como a educação e as relações económicas deverão tornar-se belas e transparentes, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. Pensando assim, podemos perceber o grau de fialdade da sociedade contemporânea. O belo é demasiado escasso, principalmente nas classes sociais mais baixas, por serem extremamente desfavorecidas economicamente. Isso gera a decadência da educação e a precariedade das instituições sociais. Daí nasce a intranquilidade social. Gostaria de falar, em especial, sobre as diversões. Nesse campo, o belo precisa de ser muito mais estimulado, pois o cultivo da consciência do belo é o que há de mais útil para melhorar os sentimentos humanos. Este é um dos motivos pelos quais sempre incentivamos a arte. Nem é preciso mencionar o quanto a arte vulgar e imoral da época atual está a degradar o sentimento humano. O poder económico é o fator essencial para a criação do mundo do belo. Não podemos sequer sonhar em concretizar esse mundo enquanto a população permanecer na pobreza. Como devemos proceder para fortalecer o poder económico? O povo deve trabalhar com afinco, visando o aumento da capacidade de produção. E a condição básica para tanto é, sem dúvida, a saúde de cada indivíduo. A saúde é o principal foco da nossa religião, o que se torna evidente pelo grande número de pessoas perfeitamente saudáveis que estamos a formar através do inigualável poder de cura de doenças por nós manifestado. Podemos dizer que somos a primeira religião à qual Deus atribuiu a qualificação para estabelecer o mundo do belo. Concretizá-lo é uma questão de tempo. Para se certificarem dessa verdade, basta observar atentamente a atuação da nossa religião daqui em diante. Jornal QC número 65, 3 de junho de 1950. Alicerce do Paraíso, volume 5. Experiência de fé de professora Patrícia Arui da Silva. O meu nome é Patrícia Arui da Silva, sou professora de Ikebana e dedico no Jorei Center de Lisboa. A experiência que passo a relatar está relacionada com a dedicação na cerimônia do Hatsuike da sede central da Europa em janeiro deste ano. Nas vésperas de viajar de Lisboa para Coimbra, comecei a sentir uma forte dor no joelho direito que me impedia de andar normalmente. Tinha dificuldade quando realizava qualquer tarefa e era obrigada a repousar devido à intensidade da dor. Em nenhum momento ponderei não ir, pois estava feliz e radiante por poder ser útil nessa importante atividade.
Comecei a refletir que estava a purificar para servir de uma forma mais elevada, pois, sendo representante de todos numa cerimônia tão especial, precisava de limpar o coração e enobrecer o meu sentimento para oferecer a primeira flor do ano a Deus, a Meixo Sama e aos antepassados. Ao chegar à sede central, mesmo com dores, iniciei os preparativos, recebi jorei e fui dormir cedo. No dia seguinte, ao acordar, enviei uma mensagem ao nosso presidente, reverendo Carlos Eduardo Luciou, a comunicar que estava a purificar do joelho, mas que mesmo assim me iria esforçar para realizar a dedicação. Ele respondeu-me que estaria a orar pela minha recuperação e pelo sucesso da atividade, o que me deixou mais confiante. Por incrível que pareça, durante a cerimônia não tive qualquer dor. Foi como se Deus e Meixo Sama me estivessem a carregar ao colo. Senti-me leve, grata e muito feliz. Tudo correu em harmonia e da melhor forma possível. Porém, instintivamente acabei por forçar a outra perna e, passada algumas horas, comecei a sentir uma forte dor ciática e nessa noite já não consegui dormir direito. No dia seguinte, ao acordar, a dor persistia, mas mesmo assim consegui participar no culto mensal e na atividade de Dai Jorei Kai, onde me limitei a transmitir Jorei, pois não conseguia levantar-me. Provavelmente, o melhor teria sido ficar deitada, mas não queria deixar de dedicar como forma de agradecer a Deus e a Meixo Sama por me terem aliviado a dor no momento da cerimônia. Retornei para Lisboa de autocarro, o que não foi nada fácil, mas recebi jorei durante toda a viagem. Quando cheguei a casa, mal conseguia mexer-me, a ponto de chorar de dor, e quando deitada só me levantava com a ajuda de alguém. Como 2 dias depois tinha uma aula de Ikebana agendada, comecei a duvidar se estaria em condições para ir. Além disso, quando algumas pessoas me telefonaram para saber o meu estado, ainda ouvi os seguintes comentários. A minha colega de trabalho está há 3 meses com dor ciática. Eu fiquei 15 dias de cama com essa dor. Deveria tomar algum medicamento, pois quando tive esse problema cheguei ao ponto de desmaiar. Com tudo isso, para não faltar ao compromisso, resolvi desmarcar a aula e entreguei a situação nas mãos de Deus e Meixo Sama, pedindo que, se fosse da sua vontade, que viesse a ter condições para dedicar. Continuei a receber bastante jorei, não tomei nenhum medicamento e no dia da aula, sem me dar por conta, consegui levantar-me sem precisar de ajuda e constatei que não tinha mais dores. Foi um autêntico milagre. De imediato, reconfirmei a aula e pude realizar a dedicação normalmente, só com um pequeno desconforto. Nem podia acreditar. Materializei a minha gratidão através de um donativo especial pela permissão de vivenciar esta maravilhosa experiência, renovando o compromisso de me empenhar cada vez mais na coluna de salvação do Belo e de participar em todos os cultos da sede central. Aprendi que, quando colocamos a dedicação em primeiro lugar, Deus e Meixo Sama nos dão condições para sermos utilizados mesmo em estado de purificação, seja ela qual for. Agradeço a Deus, a Meixo Sama, aos meus antepassados e a todos os que me apoiaram nesta experiência. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Luciou. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Em nome de Deus e Meixo Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado.
Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir esse culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online. Presencialmente, estamos a receber membros vindos de Angola, São Tomé e Príncipe, Reino Unido, Irlanda e Itália. Sejam todos muito bem-vindos. Nos dias 15 e 16 do mês passado, estive a visitar em Espanha o núcleo de Llorei El Capricho, em Madrid, e participei numa reunião de Llorei em casa de membro em Málaga. Entre as várias atividades, num clima de muita alegria e gratidão, realizou-se o culto do início da primavera, acumulado com o culto mensal de agradecimento do mês de fevereiro. A outorga de Oricari Medalha da Luz Divina de 2 novos membros e 2 reoutorga. 2 da Idjoreikai, grande reunião de Llorei, visita e reunião de Llorei em casa de membro, confecção e distribuição de flores de luz no parque da cidade. No total, encontrei com 22 membros, 7 frequentadores e 1 pessoa de primeira vez, tendo transmitido 18 Llorei individualmente. Posteriormente, em Portugal, entre os dias 20 e 23 do mês passado, num clima de muita alegria e gratidão, estive a visitar o Llorei Center do Porto e o núcleo de Llorei de Vila Nova de Gaia. Em ambas as unidades religiosas realizou-se um Dai Lloreikai, um culto mensal pela salvação dos antepassados e reforma da sede central do mês de fevereiro, assistência a membros em purificação e outorga de Oricari, Medalha da Luz Divina, de 2 novos membros do Porto e 1 de Gaia. Por fim, realizou-se também uma reunião com ministros e professoras de Ikebana e missionários das 2 unidades religiosas. No total, encontrei com 83 pessoas, 70 membros, 8 frequentadores e 5 pessoas de primeira vez, tendo transmitido 62 Llorei individualmente. Nas visitas missionárias, tanto em Espanha quanto em Portugal, pude constatar que todos se estão a esforçar com macoto em prol da expansão da obra divina através da prática do Llorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Tenho a grata satisfação de comunicar aos senhores que hoje, após o culto, será realizada a cerimônia de outorga de daicômio de 4 novos ministros adjuntos. De Portugal, ministro José Vieira de Araújo Rego, ministra Carla Filipa dos Reis Pimenta, ministro Otávio Albuquerque Martins da Fonseca. Da Itália, ministro Rodrigo Frossar Luciou. Desejamos a todos uma feliz missão. O culto mensal de hoje é especialmente dedicado à coluna de salvação do Belo. E convido a todos a apreciarem a exposição de caligrafias de Meixo Sama e Ikebana Sangetsu, elaborada pelas professoras, alunas e dedicantes. Agradeço e parabenizo todos os que se empenharam na realização desta maravilhosa atividade, que tanto enobrece este culto. Muito obrigado.
palavra belo, por si só, já nos transmite uma sensação positiva, não é verdade? Naturalmente, sentimos-nos atraídos por tudo aquilo que é belo. Pode ser uma paisagem, uma flor, uma pessoa, um objeto, qualquer coisa. O belo transmite-nos sempre uma sensação de bem-estar. Essa capacidade de apreciação do belo é inerente ao ser humano, que se diferencia dos animais não só pela sua racionalidade, mas também por possuir uma memória semântica que lhe permite a criação de símbolos para representar o que percebe do mundo e de si próprio. Nenhum outro ser é capaz de fantasiar, sonhar, criar, imaginar e retratar, eternizando o que sente. No ensinamento do culto de hoje, Meixo Sama orienta-nos sobre a importância do belo dos sentimentos, característica da era do dia, onde, naturalmente, as palavras e as atitudes do ser humano devem ser belas, pois da expansão do belo individual nascerá o belo social. Mais do que uma satisfação pessoal, egoísta, o belo deve ter um propósito altruísta, causando principalmente uma sensação agradável aos outros. Só assim poderemos afirmar que é uma forma de boa ação. A harmonia é a condição básica para a existência do belo de alto nível. Portanto, para nós que desejamos cultivá-lo, precisamos, antes de mais nada, buscar a harmonia em todos os setores da nossa vida. Meixo Sama, no ensinamento O Paraíso é o Mundo da Arte, do Alicerce do Paraíso, volume 5, edição portuguesa, orienta-nos. A cura das doenças pelo Jorei proposto por mim, na realidade, é uma magnífica arte da vida. Isto porque, na sua essência, a arte deve satisfazer as três condições: verdade, bem e belo. A verdade é o próprio estado natural das coisas, a natureza. Só quando estamos alicerçados na verdade é que conseguimos praticar o verdadeiro bem, universalista, pois o bem que não se fundamenta na verdade revela-se o mal, porque se limita a um determinado povo, raça ou cultura. O belo, portanto, só existe quando se baseia no bem em prol da humanidade, que nasce da verdade. No ensinamento do culto de hoje, Meixo Sama orienta-nos que a saúde é o principal foco da nossa religião, evidenciado pelo grande número de pessoas que se têm tornado saudáveis através do Jorei. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da professora Patrícia Harui da Silva, que, nas vésperas da realização da cerimônia do Hatsuike, primeira flor do ano em janeiro, começou a sentir uma forte dor no joelho. Porém, grata pela permissão de poder ser útil na realização dessa atividade, em nenhum momento pensou em desistir. Durante a cerimônia, por incrível que pareça, não teve qualquer dor, sentindo-se leve e muito feliz, como se Deus e Meixo Sama a estivessem a carregar ao colo. Porém, instintivamente acabou por forçar a outra perna e, passadas algumas horas, começou a sentir uma forte dor ciática, sendo que, naquela noite, já não conseguiu dormir direito. No dia seguinte, ao acordar, a dor persistia, mas esforçou-se para participar no culto mensal e no Dai Joreikai, onde somente transmitiu o Jorei por não se conseguir levantar. Ao regressar a casa, mal conseguia mexer-se. Ao
ao ponto de chorar de dor. E quando deitada, precisava da ajuda de alguém para sair da cama. Algumas pessoas que telefonavam para saber do seu estado faziam os seguintes comentários. A minha colega de trabalho está há 3 meses com dor ciática. Fiquei 15 dias de cama com essa dor. Deveria tomar algum medicamento, pois quando tive esse problema, cheguei ao ponto de desmaiar. Como dali a 2 dias tinha agendada uma aula de Ikebana, para não correr o risco de falhar com o compromisso, decidiu desmarcar, mas entregou a situação nas mãos de Deus Meixo Sama, pois se fosse da sua vontade, que ela viesse a ter condições para dedicar. No dia da aula, quando acordou pela manhã, nem podia acreditar que a dor tinha sumido, permitindo-lhe, assim, vir a estar presente somente com um pequeno desconforto. Só quem passou por esse tipo de problema, de forma aguda como ela, sabe que a dor ciática ter desaparecido em menos de 3 dias sem medicamentos é um autêntico milagre. Com tudo isso, ela aprendeu que, quando colocamos a dedicação em primeiro lugar, Deus e Meixo Sama nos dão condições para sermos utilizados, mesmo em estado de purificação, seja ela qual for. Este ponto vem a reforçar a orientação e a experiência de fé do mês passado sobre a importância de respeitarmos a lei da ordem, colocando servir a obra divina em primeiro lugar. Para concluir, gostaria de partilhar com os senhores o seguinte poema de Meixo Sama. Aqueles que têm o desejo ardente de se igualar à beleza das flores, possuem corações que a elas se assemelham. Assim, vamos seguir o exemplo das flores que vivem com o objetivo altruísta de nos fazerem felizes através da sua beleza, buscando enriquecer a nossa consciência do belo e nos esforçando para colocá-lo em prática em todos os setores da nossa vida, estaremos a purificar e a elevar os nossos sentimentos para que possamos receber o aumento da luz no dia 15 de junho. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura,
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento dedicado ao Belo do mês de março de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.